Ideia? Não quer ajudar a Jo a entrar ali? Que eu acho que ela não tá online, então vai aparecer em todas as... Oi, agora eu tô chamando a Jo aqui. Oi, Jo, tudo bem? Oi, Lu, Agora deu. Oi, tudo bem? tudo bem, Giovana? Tudo bem, e tu? Tudo ótimo. Então, obrigada por ter aceitado o meu convite, né, para nossa live de hoje. Eu Vamos que te esperar agradeço. aqui começar às 19h30, né? Que ainda falta um minutinho, mas a gente começa antes para ver se está tudo certo, se está tudo funcionando, né? Então, obrigada por ter aceitado, né? E vamos lá, vamos começar agora a conversar sobre esse tema super apaixonante, esse tema super importante, né? A gente vai estar falando de gerenciamento de estresse, a gente vai estar falando de mindfulness, né? A gente vai estar falando de respiração e a gente vai estar falando sobre curar a alma, né? Então, 19h30, vamos começar. Giovana, seja bem-vinda, né? Nada? Então, eu queria primeiramente te agradecer de novo, né, por ter aceitado esse convite. Acho que é um tema assim super importante para todo mundo ouvir, né? A gente às vezes não conhece muito sobre o tema e nossa, o que que é meditar, o que que é yoga, né? Será que eu preciso disso na minha vida? É um pouco chato, não sei bem como é que é, né? Mas vamos conversar sobre isso, que eu acho que tem muitos tópicos importantes para a gente abordar e que ajuda bastante a gente no dia a dia, né? Hoje em dia que a gente fala tanto em estresse, em gerenciamento de estresse, né? Então vamos lá. Jô, te apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de ti, da tua história, da tua formação, de como tu chegou até a yoga. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer também estar aqui conversando contigo, né? Uma profissional que eu admiro e Ah, uma aluna obrigada. querida também. Obrigada, sou aluna. E, bem, o yoga entrou na minha vida em 2017, que foi mais ou menos os meus filhos estavam com 1 ano e um pouquinho assim, e eu senti que eu estava precisando de um espaço assim para mim, né? A Então Giovana foi tem gêmeos, né? bem Então, gêmeos de 3 aninhos. 4,5 eles estão agora. 4,5, já cresceram. Então foi nesse período assim, eu precisava de um espaço. E logo na primeira aula que eu fiz, eu super me identifiquei porque era aquele silêncio assim que eu estava buscando, né? Uhum. E eu percebi ali uma oportunidade então de movimentar o corpo, né, de trazer essa energia, essa conexão e também estar em silêncio, podendo me observar, né, deixar aquietar assim todos os pensamentos que eu tinha, né? E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar mais, a tentar entender, assim, e começou esse interesse, né? Quando eu pensei assim, poxa, eu queria que os meus filhos pudessem ter acesso a isso, Uhum. para ganhar alguns atalhos, assim, né? Não precisassem chegar até uma idade para que eles. E aí eu comecei a falar isso, eu pensei assim, mas por que não talvez eu ensinar para eles, né? Algumas Uhum. coisas do que eu vinha aprendendo. E aí eu busquei um curso de formação. Então eu fiz a minha formação em 2018 na Uhum. escola Nilaya, que é de Novo Hamburgo. Então a minha Uhum. professora a Sasha, ela tem mais de 30 anos de Índia, que ela viaja todos os anos para lá e ela trouxe assim uma clareza, né, para o tema, porque geralmente a gente entende o yoga, né, a porta de entrada são as posturas. Mas o yoga Uhum. vai muito além disso, né? O yoga é um sistema filosófico que fala da mente, né? Então, ele tem alguns aspectos que são relevantes e aí a partir, né, o corpo entra nesse processo, mas Uhum. não é a única coisa que a gente vê. E aí foi assim, então antes de eu terminar até a formação, surgiu a oportunidade de eu dar aula numa sala de uma menina, né, que tinha um espaço disponível, ela me convidou.
eu fiquei um pouco em dúvida, assim, insegura se eu ia ou não, porque eu nem tinha terminado a formação e aquilo era novo para mim também. Sim. E eu até troquei uma ideia com a minha professora e ela me falou assim, Jô, eu não posso decidir por ti, né? Mas se transborda no teu coração, se é isso que tu quer fazer, quem se conectar com essa energia vai vir, né? E assim eu então decidi que eu iria, né? Decidi encarar assim essa ideia, porque antes até de eu engravidar, eu já sabia que eu não estava muito satisfeita, né, com o que eu estava fazendo. Eu trabalhava totalmente diferente, assim, trabalhava com consultoria de qualidade, normas, e eu já Uhum. estava, assim, meio insatisfeita, então eu sabia que aquilo eu não queria. E aí eu disse, eu vou para esse lado, vou tentar ir buscando, aprendendo, compartilhando o que eu já sei, Uhum. né? E aí assim foi. E o que é mais legal, assim, disso é que todos os meus alunos, assim, te diria, sei lá, 80% foram indicação, assim, de um para o outro, né? Sim. Então, eu acho que isso, eu fiz grandes amigos, continuo fazendo, né? A gente troca muito, eu não tô ali como dona de uma verdade, assim, né? E aí eu troco muito, aprendo muito e fico cada vez mais convencida de que é esse caminho que eu quero seguir, né? Essa Uhum. busca, esse aprendizado, essa experiência, né? A transformação pela experiência. Então, hoje, yoga para mim é um caminho espiritual, né? Eu encontro ali o meu equilíbrio, o meu balanço, né? E a minha vida se norteia a partir daí, né? Então, essa é Eu mais ou menos achei, a história. eu achei bem interessante isso que tu falou, que permeia, né, tudo isso é uma busca, né? Eu acho que quem escolhe esse caminho, geralmente realmente está buscando alguma coisa, né? Eu também, quando eu fui tentar, né, enfim, começar a fazer yoga e tudo mais, eu também estava buscando alguma coisa, né? Então, eu acho que sempre é isso, é tentar atingir alguma coisa diferente, né? A gente tentar entrar num estado mental e emocional que a gente não consegue no dia a dia, que a gente não consegue espontaneamente, né? Sim, E então isso sempre permeia tudo isso, né? E justamente hoje a gente vai falar sobre yoga, porque o yoga ele tem tudo a ver com essa questão de meditação e de mindfulness e da questão da respiração, né? E a gente vai falar sobre essa questão de como isso influencia também, né? Como a gente pode objetivamente fazer o controle de alguns até sinais vitais de frequência cardíaca, né? E como a gente pode induzir alguns resultados bons com uma técnica só de respiração ou de meditação. E às vezes sem necessariamente fazer só o yoga, né? O yoga é aquilo que a gente estava falando hoje de manhã, né? Ele complementa isso, ou tu consegue chegar nesse estado de meditação e de mindfulness através dos exercícios, né? isso. Então, sempre é isso que a gente vê, que permeia essa busca, né? E então, eu coloquei ali nas chamadas da live, né, sobre o mindfulness. O que que é mindfulness, né? E eu procurei, a gente não tem uma palavra em português que defina completamente em uma palavra só o que que é mindfulness, né? Então seria atenção plena, eu achei cuidado, eu achei prudência, eu achei plenitude, né? Então são todas palavras que elas falam sobre isso. E o que que os trabalhos definem como mindfulness, né? Vou ler aqui para vocês. É definido como a técnica em que a pessoa aprende a focar sua atenção no presente e para se tornar ciente dos seus pensamentos, sentimentos, sensações e a observá-los sem julgamento. É isso que eu achei muito interessante, né? Não julgar, se despir da culpa e dessas outras questões para a gente conseguir se conectar com os seus sentimentos e aí trabalhar isso sem julgamento, né? Eu achei isso assim, bárbaro, super interessante. Aí é que entram as técnicas todas de yoga, de meditação, enfim, de respiração, né, João? Me diz o que que tu acha sobre isso. Isso que tu leu, até inclusive assim,
meditação a gente pode falar em dois contextos diferentes, né? Esse que tu leu, eu aplicaria mais para o contexto, assim, até da parte filosófica, né? Porque, por definição, dhyana, que é meditação, né? A gente não senta para meditar, a meditação acontece. Então, a gente entra nesse estado de meditação. Ó, o pessoal Né? entrando aí, vamos dar oi. Entrou os filhos, Cacá e Davi, oi. A Kathleen, oi. Vários, aí, várias pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos. E então, assim, depois que a gente, né, numa ordem, vamos dizer que, lógico que acontece meio junto, assim, mas uma vez que a gente trabalhou o corpo através das posturas, então tem um viés de estar diminuindo as flutuações da mente, diminuindo esses pensamentos, essa mente mais fragmentada. Depois a gente vai para um exercício de respiração propriamente, e a partir desse exercício de respiração, é como se a gente fosse abstraindo todos os sentidos e conseguisse manter o foco em um ponto apenas, né? E a partir daí a gente entraria em meditação. Mas isso exige um treino, exige, né, a prática. E não é um processo que a gente controle. No entanto, assim, num contexto mais cotidiano, né, do nosso cotidiano, assim, a gente pode dizer que a meditação, né, a atenção focada, é tu realmente sentar, contemplar, refletir, silenciar um pouco. E aí sim, utilizar essa ferramenta, então, para conduzir a atenção para a respiração, né? Então, aí sim, a gente pode aplicar, né, isso que tu falou. E eu vejo que tem que ser assim, tem que ser amoroso, tem que ser sem julgamento, né? Quando a gente às vezes fica em silêncio, tem pessoas que preferem não fazer a meditação em silêncio. Existem várias técnicas, né? Mas que daqui a pouco ficam um pouco pressionadas, né? Com os pensamentos e querem parar de pensar, mas não é isso. Os pensamentos vão vir e a gente vai deixando eles passando, eles, né, acontecendo, assim. É o que eu tava me lembrando agora de quando eu comecei a fazer, né? E não é fácil, viu, gente? Assim, o yoga é enfim, é uma atividade super puxada fisicamente, ela demanda bastante da respiração e do controle muscular. E não faz muito tempo, né, que eu faço, eu tô ainda aprendendo. E eu me lembro que eu disse pra Giovana uma vez, eu disse, bah, Jo, como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir fazer isso e respirar e parar de pensar, né? E tu me disse, olha, isso vai vir automaticamente, né? E realmente eu tô ainda aprendendo. Em alguns momentos eu já consigo me desprender, breves momentos e depois volta. Mas tudo é é treino, é técnica, né? Também. Então, na verdade, isso é uma coisa que vai vindo com o tempo, né? Mas eu achei bem interessante que tu falou assim de não se cobrar, de não se enfim, não querer chegar logo num resultado que a gente imagina, né? E eu me lembro que na minha primeira aula de yoga contigo, e eu vou ler aqui porque aquilo assim me emocionou até, parece, né, uma bobagem, mas quando a gente falou o Ho'oponopono, né, que tu me passou, eu achei tão bonito, são palavras tão simples, mas eu acho que elas falam muito assim sobre o que é a filosofia do yoga, né? E eu acho super bonito que é o sinto muito, me perdoe, né? Eu te amo e eu sou grato, né? E se a gente for ver, tem um universo aí dentro dessas palavras, né? Pode caber a nossa vida inteira, né? De sentimentos e de emoções. E eu acho que isso trabalha bastante, né? Essa questão especificamente de quando a gente está meditando ou quando a gente está querendo se perdoar e se tratar bem e não se cobrar tanto, né? Eu vejo assim isso como um mantra para si mesmo também, né? De eu te perdoo, eu me perdoo, né? Eu sinto muito, eu também quero te amar e me amar e me tratar bem, né? E eu sou grato, né? Então, eu acho fantástico, assim, acho que se tivesse alguma palavra que tivesse que resumir, né, esse mantra do Ho'oponopono é maravilhoso, né? E eu acho que permeia
toda a filosofia, né? E me conta já como é que foi a viagem para a Índia, então, também. Vamos falar um pouquinho disso. Tá. Bom, a minha viagem para a Índia foi incrível, para eu definir assim. Lógico, para mim foi um processo, né, Lu? Eu saí de casa, eu fiquei 20 dias fora, né? A primeira saída que eu fiz, assim, eu já tinha saído final de semana, né, para os cursos, para as formações, no máximo tinha saído 5 dias. E aí eu saí, fiquei 20 dias fora, né? Então meu marido me deu esse respaldo também, né? Eu tive uma rede de apoio, minha mãe, né? Minha Já família. tinha os meninos tudo ali. Sim, sim, porque foi agora esse ano, inclusive, né? Sim, Eu sim. praticamente fechei os portões antes da pandemia, né? Porque eu voltei início Uhum, de fevereiro e logo em seguida começou, né, toda essa questão. E eu fui para lá, nós fomos num grupo de 6 meninas. Então eu fui com a minha uhum, professora e com uma uhum. colega de formação, né, de Novo Hamburgo, e outras 3 meninas que eu não conhecia. Uma de Porto Alegre, uma de Natal e uma que mora. Ai, agora eu não me lembro direito onde é que ela mora. E, enfim, aí a gente foi para praticar com uma professora chamada Sharmila Desai. Então, é uma professora antiga, assim, né? Extremamente conhecida, né, no meio yogi. E, e foi incrível, assim, a viagem, conhecer a Índia, né? E isso vem de encontro até aquilo que a gente estava falando antes. Eu acho que nossa cultura ocidental sempre atrela um pouco a questão de ter um objetivo ou de ter um benefício e muitas vezes a gente só condiciona, né, a nossa felicidade ou realização a isso e a gente não aproveita tanto o processo, né? E isso lá eu vi de uma forma diferente, assim, eles não é assim, eu vou praticar yoga. O yoga acontece na vida, acontece o tempo todo, Uhum, uhum, né? E a Sharmila, por ser mãe também, né, uma praticante, ela pratica o Ashtanga desde 97, então já são, né, 22 anos, 23, uhum, que ela tem esse caminho espiritual e ela ensina muito pelo exemplo, uma vida muito simples, né? uhum, E ficou muito marcado assim algumas frases, né, dela, que ela sempre falava para estar presente, para estar acordado, consciente, né? Podendo observar no cotidiano momentos de uhum, presença. Então, uhum, sim, é importante ir para o tapetinho, fazer a prática, né? Trabalhar o teu corpo, trazer, porque as posturas têm também uma questão psicofísica, digamos assim, né? Que trabalha essas questões emocionais, mentais, a respiração, elas têm um propósito, elas não são apenas alongamento. Então, elas uhum. trazem força para o nosso corpo, trazem firmeza mental também. Então, faz a prática, mas no restante do teu dia, o que tu faz? Né? É nesses momentos que a gente precisa colocar aquilo que a gente treinou no tapete em prática, né? Uhum. Então, foi muito especial realmente, assim, e eu estar lá, depois de ser mãe e estando sozinha também, me realizando, né? Foi Uhum. incrível, assim, foi incrível. Eu com certeza voltarei, né? Sim. Enfim. A Índia é um país assim onde eles são extremamente espiritualizados, né? É impressionante lá como eles levam isso para um outro nível, né? Muito diferente Eles, aqui enfim, do Ocidente, né? total, até porque eles acreditam na lei do karma, né? Então, Uhum, se tu for observar, são pessoas muito humildes, muito simples, mas eles não são um povo violento, muito pelo contrário, a gente saía nas uhum, ruas à noite caminhando e uhum, super tranquilo, assim, né? Não houve nenhum episódio minimamente e essa lei do karma, né? Então, até para falar um pouco para o pessoal, às vezes a gente acha que karma é o vizinho chato que faz barulho, mas no sim. contexto do yoga, o karma é uma ação. E aí, para Uhum, entender um pouquinho de uma forma bem bonita, o karma são sementes. Então, a gente vai fazendo ações e vai plantando essas sementes. uhum, As intenções que a gente coloca nessas ações, elas podem germinar uma florzinha linda ou uma erva daninha. Só que isso a gente uhum, não tem como saber.
Então, a lei do karma é isso. A gente toma uma ação, planta uma semente e depois deixa aquilo fluir. Então, o karma não é assim Uhum. como a gente conhece, né? Então, é uma lei que a princípio, ninguém precisa acreditar em nada, né? Do que a gente está falando, Uhum. mas é uma lei inexorável e assim que funciona, né? Pelo que eles acreditam. Eu li certa vez, não sei se tu concorda, que quando a gente está na prática do yoga com o tapete, né? Que na verdade aquele tapete ele refletiria todas as nossas, o que a gente é, as nossas emoções. Ele é um espelho, né? E que aquilo volta pra gente. Então, eu achei super bonita assim essa definição, porque é isso, né? Tu tá lá contigo mesmo, concentrado às vezes na tua respiração, no teu movimento e tudo aquilo que tu tá enxergando de ti, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, aquele tapete ele reflete, ele é um espelho. E aí depois aquilo vai te dar, vai te permitir pensar se tu aceita aquilo, se é aquilo que tu queres ser, que tu imaginava que tu está sendo ou não, né? Eu achei uma definição fantástica isso, assim, né? Sobre a prática. O tapete é um laboratório, assim, é um lugar seguro onde a gente experimenta, né, essas emoções, essas sensações, às vezes através de uma postura que nos desafia ou de que maneira que a Uhum, gente se comporta numa postura que a gente tem facilidade, o equilíbrio. Então, são conceitos que a gente traz para a nossa vida. E a gente uhum, treina ali no tapete, né, no sentido de ser uhum, um laboratório, um lugar seguro para aplicar no restante das outras 23 horas do dia, né? uhum, Então, eu super uhum. concordo com isso, eu acho super válido. E Jo, então me diz assim, ó, na prática, tá? Para quem tá começando, para quem quer começar, ou fazer um yoga, ou tentar uma prática aí de meditação, o que que tu orienta? O que que tu sugeriria fazer? Então, eu acho que o primeiro de tudo, né, que eu vejo da minha prática, tá? Que antes eu trabalho mais a parte densa através das posturas, então a minha porta de entrada foi através das posturas, do yoga, para trazer essa consciência na respiração, para a respiração, Uhum, e até para entender um pouquinho mais do sistema, de como funcionam os yamas, os niyamas, que são o que nutrem a prática, né? Não é simplesmente uhum, o alongamento. E aí, depois disso, né, durante a prática, a gente vai fazendo exercícios de respiração, vai aprendendo, vai falando sobre o assunto e vai também uhum, se aventurando nessa ideia da meditação. Então, uhum, eu, assim, como dica, hoje em dia tem muitos vídeos na internet e tem alguns que às vezes a gente não sabe exatamente se são confiáveis ou não. Então, eu uhum, sempre sugiro, assim, principalmente para a questão do yoga, procurar um professor, né, uhum, que enfim, a pessoa, né, conheça, ou porque ele vai individualizar a prática, certo? Ele vai trazer para o aluno aquilo que ele está percebendo, né? E às uhum, vezes é comum, né? Até pela nossa cultura de daqui a pouco delegar um pouquinho, que assim, ai, me machuquei na aula de yoga, sabe? Então o professor tá ali para. Então, às vezes, é super importante, na verdade, ter um professor que conduza e que o aluno também conheça a linhagem do professor. Quem é o professor dele, o professor do professor. Isso para yoga, para meditação. E para meditação, Lu, existem várias técnicas. Então, se a pessoa hoje na internet poderia, por exemplo, pesquisar, existe a meditação Vipassana. A Vipassana é aquela que tu falaste, então, uhum, Shamatha, então, por exemplo, Vipassana, senta em silêncio e vai observar os seus pensamentos sem julgamento. Então, é um uhum, monitoramento aberto. Né? A uhum, Shamatha, que é uma outra técnica, tu senta e tu vai procurar manter a atenção só na respiração. Então, nessa, tu não uhum, vai olhar os teus pensamentos, tu vai olhar só a respiração. Então, uhum, são várias técnicas e às vezes tem que testar, realmente, assim, por exemplo, eu prefiro fazer meditação guiada. Tudo bem, daqui a pouco vai chegar uma hora que tu vai sentir a necessidade de ficar um pouquinho em silêncio. Eu vejo que uhum, para mim isso foi um processo natural, né? Então assim, eu vou começar em casa, talvez, né, para meditar, por exemplo. Então eu encontro um lugar que seja
minimamente, assim, que tu tenha um espaço para sentar, que tu possa tá respirando. Às vezes, né, a gente não vai encontrar um lugar completamente silencioso, a gente tem que dar uma alinhada nas expectativas, assim, né? Então, senta num lugar, num horário que seja ok para ti e permanece ali por alguns minutos, né, para fazer a tua meditação guiada, enfim, ou apenas sentar em silêncio. E no caso do yoga, buscar, né, uma escola, um professor, enfim, que esteja alinhado assim com o que tu busca, né, com o que tu... Então, tu acha começar, assim, claro, sempre com um instrutor, né? Porque fazer também sozinho é um pouquinho difícil. E fazer, assim, exercícios separados ou só nessa meditação orientada, por exemplo, só se focar nos pensamentos ou só se focar na respiração, também é possível, sem associar, por exemplo, uma aula de yoga ou de movimento. Tu acha possível fazer só isso? Sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, eu sugiro, né, sempre para os meus alunos também, 5 minutinhos, todos os dias. Todos os dias, 5 minutinhos para ouvir a tua meditação guiada ou para sentar em silêncio. Porque nem sempre a gente tem também tanto tempo, né? E a gente tem que utilizar o yoga a nosso favor, o yoga, a meditação a nosso favor, e não como uma coisa assim, eu tenho que meditar, eu Um tenho que fazer compromisso, forçado, né? isso. Eu acho que a disciplina é importante, assim, né? A disciplina tem uma conotação meio... Mas não, tá? A disciplina é uma coisa... É bom ter disciplina. E a gente não deve esperar a motivação, na verdade, eu acho, né, para praticar. Então, muitas vezes, o que eu fazia no começo? Eu colocava um lembrete no celular, né? Ó, mais ou menos um horário que na minha rotina eu sabia que os guris estariam dormindo ou que eu teria um intervalo, assim. E, tá, então esse horário, independente de qualquer coisa, eu sento e faço minha meditação, né? 5 minutos, 10 minutos. É porque os resultados, eles vêm através da constância e do hábito, né? É uma coisa que vai vindo dentro de um caminhar, né? Não é uma vez ou duas só, né? Mas a gente está falando aí especificamente, então, de ansiedade e de manejo de estresse, gerenciamento de estresse, né? E, assim, um pouco de ansiedade é normal e é bom a gente ter. A ansiedade, ela também pode ser produtiva e ela pode gerar inquietação, gerar novas ideias, gerar coisas boas. A questão, a gente está falando aqui de excesso de ansiedade, que é o que a gente vê, né, nas crises de pânico, a gente vê aí síndrome do pânico, ansiedade em graus mais agudos, associado ou não à depressão, né? Agora que a gente está aí vivendo uma pandemia, a gente viu os níveis de ansiedade e a necessidade de prescrever ansiolíticos e antidepressivos aumentou muito, né? E o que a gente pode fazer, então, na prática, no dia a dia, para reduzir isso? E tem, né, Giovana, exercícios específicos, né? A gente estava falando então sobre yoga, sobre a meditação, sobre o mindfulness, e a gente colocou ali o título da live era respiração, né? Então existem sim alguns exercícios de respiração. Por quê? Porque se acredita que a respiração ela vai controlar uma série de outras atividades involuntárias, né, no nosso organismo, através do sistema nervoso autônomo. Então, se a gente consegue ter uma respiração mais controlada, vai baixar a frequência cardíaca, a digestão vai ser mais lenta e vai também controlar, reduzir a liberação de cortisol, né, que o cortisol é o hormônio ali do estresse, né? Então, por isso que as técnicas respiratórias, isso não é assim uma coisa leiga, é uma coisa que realmente tem a ver com fisiologia humana, né? E eu li uma coisa bem legal, né? Que se a gente respira, vê se tu concorda, de forma mais lenta e constante, vai dar uma mensagem para o cérebro que tá tudo bem, né? E se a gente respira de uma forma ofegante, curta e rápida, aí vai desencadear uma resposta no cérebro, o teu organismo, o teu cérebro vai interpretar que tu tá em perigo, né? E aí vai desencadear uma liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí ele vai ter uma série de efeitos no nosso organismo que vai gerar ansiedade e as crises mais generalizadas. Então é uma coisa muito interessante, né?
A gente estava falando aí sobre eu coloquei também no início na chamada da live sobre artigos científicos. Isso a medicina eu acho que está cada vez mais se voltando para isso. A gente tem, né? Então a medicina tem começado a estudar o efeito realmente da meditação, do mindfulness e da respiração, das técnicas de respiração para tratar paciente com câncer, né? Pacientes com ansiedade, pacientes inférteis, né? Por quê? Porque a gente sabe que isso vai controlar o reloginho do nosso organismo, literalmente. É o ritmo circadiano de cortisol e de liberação de cortisol, de dormir, não dormir, né? Nas horas certas, ter um sono bom. Então é uma coisa, eu acho que a gente está só começando a desvendar o comecinho do novelinho, né? Por isso que eu achei tão interessante a gente falar sobre isso e para saber que não é uma coisa assim, yoga, meditação, uma coisa solta, assim, que não tem amparo nenhum. Isso está sendo estudado, né? Não é só subjetivo e tem resultados, assim, bem concretos, né, João? Fala aí sobre isso, sobre as respirações, então, a técnica de respiração. Então, a respiração realmente, assim, ele é um mecanismo que é involuntário, ele acontece, mesmo, né? Se eu te dissesse assim, Lu, agora para de respirar. Tu não vai conseguir, tu vai precisar. Mas a gente pode modular essa Uhum, respiração, né? Então, uhum, realmente, tendo as técnicas, algumas técnicas são super simples, né? A gente pode não ter contraindicação, assim, de fazer diariamente, por exemplo, antes de dormir e vai te ajudar, né, a relaxar e todo um contexto de tu parar um pouquinho, respirar, né, soltar um pouquinho, porque tudo é prioridade, assim, né? A gente traz muitas prioridades e o nosso pensamento é sempre acelerado, sempre lá na frente. Então, a respiração realmente, e até inclusive é legal observar assim que são escrituras, né? Uma filosofia que é tão antiga, né? Tão uhum, milenar. E agora a ciência vem comprovando, assim, né? Tantas coisas que são realmente muito relevantes, né? uhum. Para nós, assim. Então, eu não sei se agora a gente faz um exercício, se a gente deixa um pouquinho mais para o final, depois das posturas. O que que tu Sim. acha? Não, eu acho que pode falar do exercício já. Vamos falar aí coisas práticas para o pessoal sair já com uma ideia prática, bom, do que eu posso fazer quando eu estiver mais ansioso, quando eu estiver taquicárdico, quando eu estiver muito preocupado, quando eu tiver uma semana bem difícil, porque na prática, realmente, só de fazer um exercício respiratório, às vezes de 5 minutos, a gente já consegue baixar a frequência cardíaca. Isso não parece, mas faz bastante diferença depois ali no teu dia, né? Sim. Bom, então eu poderia sugerir assim duas respirações, né? Duas técnicas. Uma delas a gente chama Nadishodana, que é a respiração alternada. Então essa Uhum, respiração ela vem para fazer uma limpeza, né, energética dos nossos canais sutis, os nadis, né? E uhum, ela tranquiliza, ela tem efeito tranquilizante. A gente pode fazer ela por exemplo, 10 ciclos todos os dias, isso não dá 5 minutos, né? Então, uhum. como é que ela funciona, né? A gente vai fazer, eu vou fazer um ciclo aqui para explicar para o pessoal. Quem quiser fazer junto, pode fazer. Vamos A ver gente então. vai fazer esse gesto aqui com a mão e vai obstruir a narina direita, tá? Então, obstrui, inspira, troca a narina, exala. Inspira pela direita, troca, exala. E assim a gente vai seguindo, fazendo, então sempre Uhum. trocando antes de exalar E o ar. quantas vezes tu sugere fazer esse exercício? Olha só, né? Vamos juntos aqui. A gente começou inspirando pela narina esquerda, né? E aí, quando Uhum, então a gente fechar o ciclo e exalar pela narina esquerda, a gente completa um ciclo. Então, a gente uhum. pode fazer 10 ciclos, por exemplo. 5 10 ciclos, ciclos. 10 ciclos, dependendo É, do tempo, não né? leva nem 3 minutos para fazer. Não, é É muito rapidíssimo. rápido isso. E Uhum, aí dá bastante ênfase assim para uma respiração tranquila, sem uhum, puxar muito o ar, inspirar muito rapidamente.
e dar ênfase para a exalação, soltar, relaxar os ombros quando for exalando, né? E é uma respiração torácica, não é para puxar pela barriga, é no Não, tórax mesmo e segurar a barriga, né? isso. É uma Uhum, respiração mais alta, assim, que a gente diz mesmo. uhum, uhum, E uhum, tem uma outra técnica também, que essa, né, a gente pode usar como uma forma de relaxar. Essa que eu vou falar agora, que é uma outra técnica, a gente também pode usar ela como um relaxamento, embora ela seja um pouquinho energizante, porque a gente faz um movimento forçado do ar para uhum, ele passar na uhum, garganta. Mas o que que uhum, a gente pode fazer assim, tá? A gente pode, por exemplo, inspirar em 3 tempos, contando mentalmente. Um, uhum, dois, três. uhum, Retém o ar ali, aquela pausa, né, entre a inspiração e a exalação. E exala em 4 tempos. Então, uhum, vai exalar até sentir que não tem mais ar. Aí sim, uhum, nessa tu vai até o abdômen e como se tu sugasse o abdômen para exalar todo o ar que uhum, tá ali dentro, né? Então, se tu quiser, a gente pode também tentar fazer umas 3 ou 4 respirações agora juntos. Então, uhum, a técnica é assim: a gente vai fechar um pouquinho a glote, vai deixar o ar passando. uhum, Não sei se tu escuta o som, que ela produz um som. uhum. Sim, tô ouvindo. Uhum. E quantas repetições aí tu faria desse aí? Nesse caso também, eu poderia Uhum, fazer ou por um time, colocar, por uhum, exemplo, um time no celular de três uhum, minutos, algo assim, uhum, ou fazer, né, a contagem até que tu te sinta um pouquinho mais tranquilo também, uhum, podendo relaxar, né, os ombros, as tensões do rosto. A gente às vezes nem se dá conta, tá lá assim super tenso e uhum, tentar, uhum. então até que chegue nesse ponto assim, né, de relaxamento, eu O faria. importante é estar no momento ali, né? Tá presente ali naquele momento, não fazer com pressa, né? Realmente se dar aqueles minutinhos, né? Isso é sair do automático, né, Lu? Porque a gente vem assim, né, da vida do dia e segue respirando e fazendo, e aí quando a gente vê, acabou o dia, a gente não respirou de forma consciente. Daí nesse momento, sim, né, inverte os sentidos, vira para ti, respira sem pressa, assim, né, sem Uhum, cobrança. E muitas uhum, vezes também, se não for possível, né, por exemplo, é possível fazer deitado antes de dormir também essa respiração, né? uhum. Aí, ou também levando uma respiração mais diafragmática, mais abdominal, que é mais relaxante também. Então, é Aí, só, às vezes, ter um start, assim, e lembrar, ah, olha, eu posso usar isso como um recurso, né? uhum. Inclusive, assim, existem até vários apps, né, que eu já andei olhando sobre essa questão até de hipnose, de respiração, que eles te ensinam, eles te ajudam, né, a começar, né, nem que seja para começar a ver, nossa, olha, realmente funcionou, né, então eu acho que qualquer técnica é válida, né, para a gente tentar começar e ver que realmente funciona, né, qualquer técnica que possa te ajudar, né. Sim, é super democrático, assim, né? Não existe um certo, um errado. Eu acho que vale muito a experiência, o que funciona para ti, né? Uhum, E isso até é interessante porque quando eu comecei, eu pensava assim, não, mas acho que quem medita com meditação guiada não é meditação, por exemplo, né? E uhum, aí eu acho que a prática também me trouxe isso, assim, né? De sim. estar é assim, cada um funciona de uma maneira, cada um tem a sua técnica, né, que funciona melhor e tudo bem, né? Uhum. Porque na verdade eu acho que cada pessoa tem que encontrar o que funciona para si, né? E seja com ou sem a questão da prática da yoga ou não, né? E é isso que eu quero trazer aqui, assim, que yoga é muito bom, mas que a gente consegue também só fazendo exercícios, ou mesmo que sejam pequenos exercícios musculares, físicos, e também de respiração também vai ajudar a controlar, né? Essa questão de controle da respiração tem vindo assim bastante forte, né? Tem tido vários estudos aí,
Eu trouxe dois estudos que um foi publicado agora recentemente no JAMA, que é uma das maiores publicações médicas aí do mundo. E o JAMA, eles fizeram então uma revisão, uma meta-análise de vários estudos randomizados sobre o efeito aí era mindfulness mesmo, né? Então não era, eles quiseram dissociar da atividade física do yoga, porque eles queriam realmente mostrar a questão não associada ao exercício físico, porque o exercício físico do yoga sozinho ele já tem um benefício, né? E aí, então, eles queriam analisar as outras práticas, então, realmente de mindfulness. E esse estudo foi feito em pacientes com câncer e foi, assim, muito, muito interessante. Foram mais de 3 mil pacientes que foram analisados e com essas práticas, eles conseguiram reduzir os níveis de ansiedade nesses pacientes e por 6 meses, né? Então é bastante tempo, é uma coisa bem significativa. E alguns dos achados foram similares ao uso de antidepressivo, tu imagina? Né? Então a gente sabe que antidepressivo é importante, muitas vezes é necessário, mas que também ele pode trazer efeito colateral. Quantas pessoas não conseguem nem se adaptar com o uso, né? Ou estão passando por um período só difícil e não necessariamente tem a depressão, mas a gente acaba usando antidepressivo porque nada mais funciona. Então, associar essas técnicas, né, é bem importante. E um outro estudo bem interessante que eu achei foi medido o cortisol salivar de pacientes. Cortisol na saliva, ele é quase experimental, assim, no sentido, né, que a gente não usa no dia a dia para todo mundo, né? Mas foi para ver a liberação de cortisol. E aí, o que fizeram? Dividiram dois grupos. Um desses grupos pediram para ler 20 minutos, só fazer uma leitura. E o outro grupo pediram para fazer alguma técnica de mindfulness, né? Não associada a exercício físico. E esse grupo que fez a técnica do mindfulness tinha menos cortisol liberado na saliva depois de ter feito a técnica do que o grupo que ficou só lendo. Então é muito interessante assim, esses achados, nos fala muito sobre a nossa fisiologia e que toda essa sabedoria aí milenar que tem, ela tem um fundamento, né? Não tá aí por nada, né? Há tanto tempo, né, João? Sim, com certeza, Lu. E eu noto muito isso, assim, nos alunos e em mim também. A questão da respiração é realmente muito importante. E geralmente, assim, as pessoas chegam e elas, para a prática, né? E elas se dão conta que elas não respiram direito. Né? Uhum, Elas percebem que a respiração tá curta, ou que não consegue exalar, ou que não consegue inspirar direito, né? uhum. E eu acho que vale muito a pena a gente dedicar uma energia para isso, assim, um empenho. Porque muitas vezes não é tão simples, né? A gente tem as rotinas e a gente tem as nossas atividades, mas eu acho que isso é uma rotina de bem-estar extremamente importante, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Com essa questão, né, da pandemia nos trouxe à tona várias questões, né? E se a gente não puder viver bem conosco, respirar de forma tranquila e poder observar esses movimentos do nosso corpo, não tem outras coisas que sejam tão relevantes, né? Quanto isso, assim. E eu super recomendo a respiração. Falando assim, agora tu está falando mais a questão do exercício físico, né? Uhum, Da respiração em si, não do exercício das posturas, né? uhum. Mas eu vejo que o trabalho, ele pode acontecer, sim, mas se ele acontecer, talvez, junto com uma prática que te traga um pouquinho mais de consciência corporal também, ele vai, com certeza, vai ajudar mais, assim, né? No sentido É, de relaxar mais. Quando é tu que uma, tiver não, só para finalizar, quando tu estiver fazendo um exercício de respiração ou de meditação, tu vai notar que a tua mente possivelmente vai estar mais tranquila um pouquinho, né? É que uma coisa vai puxando a outra, né? E é aquilo que tu me disse na primeira aula. A postura e o exercício vai trazer a respiração, que vai acabar trazendo a meditação e aquele estado diferente, né?
Mas, e não é fácil, né? Lembra a minha primeira aula? Toda dura, não conseguia respirar, não tinha o fôlego. E eu tô acostumada a fazer exercício, mas esse é um exercício diferente, né? Então a gente não chega muito preparado para aquilo que vai acontecer, né? E para mim foi uma surpresa, assim, até desistir, parei, depois voltei, né? Então realmente não é uma coisa assim que a gente acha. Eu vou chegar fazendo, né? Mas é um ganho, né? É uma coisa que a gente vai indo aos poucos e é impressionante a amplitude, como realmente o bem-estar, né? A sensação de mais calma, de mais prazer, de ter um dia mais produtivo, né? Eu acho que é uma coisa assim, só experimentando para saber, né? O yoga fala muito disso, né? De experimentar ou de experienciar. Uhum. Então, cada um vai ter uma experiência diferente no yoga, né? E na meditação. Mas eu acho que o principal ponto é estar disposto assim a abrir um espaço, né? Para mim, yoga tem relação com isso, com espaço, né? Então eu me permito não ter. E quando eu falo yoga, eu falo de tudo, assim, né? A Uhum. yoga, as posturas, a meditação e a Sim. respiração. É um momento de espaço, é um momento que tu tá ali podendo te olhar e isso gera um bem-estar incrível, né? Eu digo que é um pequeno senso de orgulho, assim, quando tu consegue te dar esse momento, tu te sente bem, te sente mais bem-humorada, mais disponível, né? E Uhum. cada vez mais eu vejo as pessoas buscando isso, a gente pode ver até pelas redes sociais, assim, né, nesse período, inclusive, né, do lockdown, assim, o quanto aumentaram, né, as pessoas e falando disso, né, e desenvolvendo mais esse tema, assim. Então, é incrível, realmente, assim, incrível. E fora que o yoga é um exercício físico fantástico, né? Então a gente falou agora bastante da respiração. Fala sobre as posturas aí, Jô. O que que tu considera importante, como começar? Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu procuro sempre introduzir, né, algumas posturas que são chaves, assim, que eu digo, eu gosto muito de dar autonomia para os alunos, para que, hoje eu tô a fim de fazer, eu consigo fazer, eu não preciso ir buscar um vídeo, um tutorial, alguma coisa, eu tô disponível, eu tô conectada com o meu corpo. Então, para Uhum. começar, né, algumas posturas que são chave, que eu procuro sempre passar. Mas, lógico, quem quer começar, né, por exemplo, e começar sozinho, assim, então procurar um professor, se possível, né, seria melhor. Mas se não puder, depois, quem quiser pode até me escrever, eu posso sugerir, assim, algumas professoras que são bem confiáveis, assim, né, que hoje tem nas redes sociais. Encontrar um lugar, um ambiente que seja adequado para fazer um horário, talvez, né, específico, já deixar isso esquematizado, assim, né, para aquela história do timer, assim, né, para que não haja aquela desculpa de talvez não ir, porque tem coisas para fazer, enfim. Respeitar os limites, né? Então, uma aula mesmo que faça pelo vídeo, ouvir o corpo, né? Trazer a consciência, a autorresponsabilidade, assim, né? De saber até onde o teu corpo vai, sem comparar, né? Com aquilo que talvez a professora esteja demonstrando. E eu acho que um ponto, Lu, que é muito relevante, assim, é a paciência. Leva um tempo, é normal, né? A gente geralmente atrela um objetivo, como eu falei antes, ou um benefício, mas se puder ficar uma mensagem assim do que eu acho importante, é que a gente faça pelo processo, assim, a gente faça pelo momento em que a gente está fazendo, sem se preocupar tanto assim, né, eu quero botar o pé atrás da cabeça. Tudo bem, tem pessoas que querem e conseguem e ok também, né? Mas ter paciência, ter calma e aproveitar bastante o processo, assim, né? Então, eu diria, uma outra coisa mais prática, assim, por exemplo, vou praticar comer uma coisa leve antes ou procurar não comer até umas 2 horas antes, assim, roupas confortáveis,
Por exemplo, no yoga a gente não toma água, não usa acessórios que talvez venham a atrapalhar, unhas muito compridas, amarrar o cabelo para as mulheres, né? Então, de forma prática, assim, não precisa nada além do corpo e a vontade, assim, de praticar. E dá para começar, assim, tu acha que tem que fazer uma prática, então, a roupa confortável, o colchãozinho, não tá cheia de adereços, de joias, não precisa estar em jejum, mas uma comida leve, procurar não tomar líquido durante a prática, né? E tu acha que dá para começar assim, aos pouquinhos, fazer um ou dois exercícios, ou vamos dizer assim, 10, 15 minutos, e depois ir progredindo, ou tem que ser já uma hora, fazer 40 minutos, uma hora? Dá para começar aos poucos? Dá. Sabe, Lu, que quando eu comecei, eu fazia as aulas na escola e nos outros dias eu fazia assim, eu acordava, fazia um Surya Namaskar, bom, tu conhece, né, que tu já conhece Explica o essa que coisa. que é o Surya Namaskar. Porque eu Tá, o aprendi faz pouco tempo. Surya Namaskar, amo o Surya Namaskar. O Surya Namaskar é uma sequência de posturas, então a tradução é saudação ao sol. Uhum, E é assim, no meu ponto de vista, é como se a gente fizesse uma oração com o nosso corpo, né? Uma saudação assim e conectasse com essa energia que é de vida, de calor, né? De potência. Então a gente faz uma sequência que, por exemplo, cada movimento tem uma respiração e a gente uhum, poderia fazer essa sequência 3 vezes, vamos dizer. E depois uhum, sentar e fazer um Nadi Shodhana, né? Esse que eu falei, e uhum. depois fazer alguns minutinhos de meditação, né? E Ó, assim, em 10 minutos tu resolveria a tua prática, né? então aí, ó, para quem está começando já é bem interessante, né? Pode começar com o Surya Namaskar, isso tem as sequências. Ele é uma atividade assim que exige, mas que dá para adaptar, né? Se tu tem, por exemplo, encurtamento, como eu, tá todo dura como eu tava, a gente adaptou no começo, né? Para Uhum. dobrar mais o joelho, se tu não tem aquele alongamento de lombar ou dos joelhos, pode adaptar, né? Então fazer 3 súrias, tu diria? Depois Fazer fazer o exercício aqui do do Nadi Shodhana, né? Que é a respiração alternada, né? Então vai isso. Como é que é o nome desse? Nadi Shodhana. Nadishodana, né? Tem pessoas que Então, conhecem por outro nome, mas o mais comum é ó, Nadi. a gente já fez aí, então, já teria feito um exercício corporal, né, e de alongamento, já teria feito a respiração e termina com o que, Jô? Poderia sentar, por exemplo, ou deitar, dependendo, né? Às vezes a Uhum, meditação tem pessoas que têm alguma dificuldade, assim, algum desconforto de sentar no chão. Então, por uhum, exemplo, poderia até sentar numa cadeira, né? uhum, Ou mesmo deitar, para uhum, fazer junto com a meditação um relaxamento, né? Que trabalha essa uhum, parte mais sutil realmente da entrega, né? Do soltar, do relaxar. uhum, E aí faria uma meditação que poderia ser a técnica que a pessoa escolher, né? Pode ser uma uhum. meditação guiada, sentar e ouvir um mantra, ou prestar atenção na respiração. É, já teria feito a tua prática, assim, estaria lindo se conseguisse fazer, né? Todos os dias, por exemplo, esses 10 minutinhos. Mas ó, essa sequência de 3 do Surya, né? Fazer a parte de exercício muscular, a respiração, o exercício do narizinho, e mais depois a meditação, ouvindo talvez um mantra, uma música, 10 minutinhos, né? Não precisa se apressar e já sai outra pessoa dali, né? Com certeza. Com certeza, porque para mim o yoga sempre teve muito essa conotação de espaço, sabe, Lu? É uma coisa Uhum, que eu dou para mim, que eu, uhum, né, às vezes e às vezes a gente precisa abrir mão também de alguma outra coisa, né? uhum, E aí eu prefiro cultivar então rotinas nesse sentido, porque eu sei que depois eu me sinto muito melhor, né? uhum, Realmente hoje não é mais uma escolha para mim, né? Assim, uhum, não praticar todos os dias. Eu adapto. Tem dias que eu tô mais cansada, por exemplo, eu uhum, adapto, reduzo a minha série, mas o momento uhum. de respiração e de meditação também estão ali, todos os Porque dias. é um momento teu contigo mesmo, né? É um momento que a gente pode se cuidar, que a gente pode se perdoar, não se exigir tanto,
né? Que é o que eu vejo hoje em dia, assim, eu tendo muito no consultório, o nível de exigência das pessoas consigo mesmas, e eu falando que eu sou a primeira pior, talvez. A gente tem um nível de exigência muito grande, né, consigo mesmo, e às vezes tem que parar e olhar para dentro de si e aquela, por isso aquela questão do tapete do yoga ser um espelho teu, né? Eu achei aquilo sensacional, porque é isso, é um momento que tu tens para pensar em ti, né? Olha a Vânia aqui falando, tô motivada, mas não sei se consigo acalmar a mente. Consegue, Vânia? Eu consegui, Consegue tu sim. consegue. Eu tô tentando. Tu consegue sim, consegue sim. Lembrem sempre da intenção. A minha Ó, a professora. Marta também tá dizendo que não sabe se consegue, mas é tudo aos poucos, né? É aos poucos, é minutinho por minutinho. É isso E aí. assim como a tua amplitude de movimento vai aumentando, né? Lembra que eu te falei, bah, minha amplitude já aumentou um pouquinho. A tua amplitude de respiração vai aumentando e a tua sensação vai melhorando, né? Cada vez tu sai melhor da aula, tu sai diferente, tu te sente melhor. Tem que tentar, né? E o teu corpo vai também adquirindo aquele conhecimento e ele vai querendo, ele vai conectando, né? Uhum. E isso é legal também, porque é inevitável, assim, se for falar num contexto de melhoria, né, de melhora, assim, é inevitável, vai acontecer. Mas o importante é a gente ficar feliz e contente, assim, cultivar esse contentamento, né? Do sou Uhum. grato que tu falou antes da É, o Ho'oponopono. Ho'oponopono, né? Eu acho maravilhoso. Cultivar esse contentamento, né? Porque a gente tá ali, tá intencionando melhor, mas a gente não Uhum. pode ter o resultado, assim, nas mãos. A gente não escolhe o resultado, né? O que a É gente não pode querer um fazer resultado imediato também, né? Ele leva um é tempinho, mas ele aparece, é impressionante. aparece Bom, numa. faltam alguns minutinhos aí, Giovana. Me fala aí o que mais tu queria finalizar. Tu me disse que queria ler um trecho bonito aí. Sim, então eu queria ler uma mensagem assim de um poeta sufi, que é A o gente tem Rumi. 2 minutinhos, tá? Tá bom, então eu vou ler aqui. Se quiser, quem está assistindo pode fechar o olho um pouquinho para sentir mais a mensagem. Ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada e uma nova partida. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia e às vezes uma consciência momentânea chega como visitante inesperada. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas que varrem violentamente a tua casa e bagunçam toda a tua mobília. Mesmo assim, honre todos os hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e os convide a entrar. Seja grato a quem vem, porque todos foram enviados como guias de um lugar além. Então, esse poema do Rumi, acho que traduz bem o que é sentar para meditar, né? Lindo, lindo. Sim, Nossa muito bonito. hospedaria. Então, Uhum. essa mensagem que eu queria deixar assim também, para que a gente sempre buscasse uma amorosidade assim conosco mesmas, né? Imprescindível, né? Eu vou, agora que nós estamos terminando, eu me lembrei de uma coisa que tu me disse numa das primeiras aulas. Eu disse, Jo, eu não consigo, tá doendo. E tu me disse, Luciana, aceita a dor e abraça ela que ela vai passar. E acho que é uma metáfora para um monte de outras coisas, assim, né? Então, muito interessante. Eu acho que é um assunto, como eu falei antes, que não tem nem como esgotar, mas se a gente conseguiu, né, colocar uma fagulha aí na cabeça das pessoas, inquietar um pouquinho o coração de buscar alguma coisa nesse sentido, né, Jo, a gente já vai ter ganho o dia, o mês, o ano, né? Porque eu sou super entusiasmada com esse assunto. E acho que até na nossa prática clínica, médica, né? Inclusive tem nos congressos de oncologia, que é uma área que eu lido bastante, as mesas está tendo, né? As mesas de tratamento integrativo, né? Também.
que fala muito disso, né? Tá? Boa noite, então. Nós vamos ter que vai acabar. Ai, que Namastê. pena. Namastê. Namastê. Obrigada a todos. Obrigada a todos também. Foi muito legal, super bacana, tá? Um beijão a todos. Obrigado, Lu. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas, estou à disposição.